Olá, eu vou fazer uma apresentação sobre a segunda lei da termodinâmica e a sua relação com a energia livre de Gibbs. É uma visão bastante simples, a gente trabalha apenas com delta e não com diferencial, e a intenção realmente é mostrar a relação entre essas duas coisas. Para isso, vamos supor um sistema isolado. Por que sistema isolado? Porque a segunda lei vale para sistemas isolados. Mas vamos tratar da primeira lei para esse caso. Está aqui o sistema isolado, dentro desse azul é o isolante. Ele está subdividido em sistema A e sistema B, e o sistema A está em temperatura mais alta que o B. Então existe um fluxo de calor de A para B. E vamos supor o mesmo sistema, também com temperatura mais alta de A do que de B, com fluxo de calor no sentido oposto, o que é um absurdo. Ou seja, calor fluindo do mais frio para o mais quente. Mas vamos ver como é que se aplica a primeira lei. A primeira lei diz que a variação de energia interna de um sistema é o calor que esse sistema recebe mais o trabalho que esse sistema recebe. Então, para o sistema como um todo, qual é a variação de energia interna? Qual é o calor que esse sistema como um todo recebe? Nada, né? Ele é isolado. Qual é o trabalho que ele recebe? Nada também. Ele não tem uma variação de volume, então não tem trabalho volumétrico, não tem campo magnético, não tem nada que implique em algum trabalho. Então, ΔU para o sistema como um todo é zero. Isso vale nos dois casos. Esse ΔU, que é igual a zero, é a soma da variação de energia interna do A e do B. E essas, isoladamente, não precisam ser zero, porque esses sistemas não são isolados. Um está em contato com o outro. Quanto que é a variação de energia interna de A? Novamente, não existe nenhum trabalho envolvido nesse processo, mas existe um calor. Então, é o calor de A. O calor que A recebe. De B, é o calor que B recebe. Então, a variação total da energia interna no sistema é o calor de A mais o calor de B. Vamos supor que o calor seja 40 joules. O que passou aqui é 40 joules. Então, se o calor flui de A para B, A está perdendo esse calor, então o calor aqui é menos 40. B está ganhando esse calor, é mais 40. A soma dos dois é zero. Certo? Então está tudo coerente. Não houve variação de energia interna do sistema como um todo. Se o calor fluir de B para A, que é o segundo caso, a primeira variação de calor, que é do A, agora vai ser positiva, ele está recebendo calor. A do B vai ser negativa, novamente a soma é zero. O que a gente vê? Que a primeira lei está sendo obedecida para este caso absurdo. Então, ela não é feita para perceber esse tipo de absurdo. Vamos olhar e ver se a segunda lei dá conta de identificar esse absurdo. Ela diz que a variação de entropia de um sistema isolado é maior que zero. Eu não preciso me preocupar muito agora sobre o significado físico da entropia, mas apenas me lembrar que a variação de entropia de um dado corpo, de um dado sistema, é o calor que esse sistema recebe dividido pela temperatura em que isso acontece. Este calor aqui tem que ser o calor em um processo reversível. Então isso vale para os dois, para o A e para o B, supondo que esse trabalho, que essa transferência de calor seja reversível, que é um pouco impreciso, mas se a diferença de temperatura for pequena, a gente dá conta disso. Agora a gente vai botar uns números, né? A temperatura em A 1020 e a temperatura em B 980. A variação de entropia de A é o calor menos 40 joules, né? Foi a mesma hipótese da anterior, dividido pela temperatura, 1020. Isso dá menos 0,039 joules por Kelvin. Já
B, o que acontece com o B? É 40 sobre 980, não mais sobre 1020. Então dá mais 0041. Então esses dois valores têm sinais opostos, como aconteceu no outro caso, mas também têm módulos diferentes, porque estão divididos por temperaturas diferentes. Então a variação total de entropia, que é a soma das duas, não vai dar zero dessa vez, e sim vai dar um valor positivo, 0,002 joules por Kelvin. Valor positivo. No caso 2, os sinais se invertem, então a gente vai ter menos 0,002 joules por Kelvin, ou seja, negativo. O que a segunda lei diz? Que para uma transformação ser possível, em um sistema isolado, a sua entropia precisa crescer. Ou seja, isso é obedecido no primeiro caso e é desobedecido no segundo. O segundo a gente já sabia que era absurdo e a segunda lei foi desobedecida. Então ela serve para isso. Ela serve para identificar uma transição, uma transformação que é impossível. Certo? Eu já comentei que esses calores não podem ser rigorosamente considerados reversíveis. Então, o que aconteceu nesse processo? Aconteceu um fluxo de entropia e uma criação de entropia. A entropia de A diminuiu de 0,039, a de B aumentou de 0,041. Então, na fronteira entre A e B aconteceu o quê? Criaram-se 0,002 joules por Kelvin de entropia. Por onde que foi essa entropia? Ela se dividiu entre A e B. E houve um fluxo de entropia de A para B em torno de 0,040. Por que em torno de 0,040? Porque uma delas diminuiu de 0,039 e a outra aumentou de 0,041. Então, em torno de 40. Ou seja, os processos reais criam entropia e é por isso que a entropia do universo está crescendo. O universo a gente considera como um sistema fechado. Agora, é importante a gente ter claro que a entropia de um dado objeto pode decrescer. A segunda lei diz que a entropia de um sistema isolado nunca decresce. Em um sistema qualquer, a entropia pode decrescer, que foi o que a gente viu aqui. No caso A, que era um caso válido, a entropia de A decresceu. A de B cresceu. Por que isso é válido? Porque o crescimento de B foi maior do que o decréscimo de A. Mas o A teve um decréscimo de entropia. Ele não é isolado. Vamos fazer outro exemplo agora mais próximo de uma coisa que tenha sentido para a gente. Vamos pensar em alumínio líquido a 1000 graus, Kelvin. Está aqui o A, alumínio. Ele está dentro de um cadinho e tudo isso está dentro de um isolante. É um sistema isolado, esse conjunto aqui. A pergunta é, o alumínio líquido pode se solidificar a 1000 Kelvin? A gente não sabe nada sobre esse cadinho, tá certo? É de um material misterioso qualquer. Mas do alumínio a gente sabe bastante coisa. A gente sabe a entalpia e a entropia em qualquer temperatura. A gente encontra isso em tabelas. Então, para o A, que é o alumínio, a variação de entropia é a entropia dele sólido menos a entropia dele líquido, ambas nessa temperatura, 1000 Kelvin. A gente procurou na tabela e está aqui o valor. Procurou outro valor na tabela, aqui sólido, aqui líquido, está esse valor, obteve isso. ΔH, a mesma coisa, a gente faz a diferença, obtém os dois valores na tabela e obtém a variação de entalpia. Sólido menos líquido, produto menos reagente, ou estado final menos estado inicial. Agora, ΔH, esse ΔH que está aqui, é igual ao calor. Por quê? Porque a gente não tem trabalho volumétrico, não tem outro tipo de trabalho.
calor igual a ΔH. O calor que sai de A é o que entra em B. Está aqui. E a variação de entropia de B, embora a gente não saiba o que é B, é o calor que B recebe sobre 1000, tá certo? É o calor, vamos supor que esse processo seja reversível, sobre a temperatura. Agora, o calor de B está aqui, é igual a menos o calor de A. O calor de A é o ΔH de A. Então a gente sabe a variação de entropia de B. ΔS de B é QB sobre 1000, menos QA sobre 1000, menos ΔH sobre 1000. A gente faz a conta aqui, dá mais 0,01080. Eu coloquei várias casas aqui de propósito. E a variação de entropia do sistema como um todo, A mais B? Dá a variação que a gente calculou lá para o alumínio, que é o 001103, está aqui, mais a variação que a gente calculou aqui, 1080. Viram por que eu fiz várias casas? Quanto que deu? Deu negativa essa variação, 0,00023. Negativa. Portanto, esse processo não pode acontecer, está desobedecendo a segunda lei da termodinâmica. Grande coisa, bastava a gente ter olhado o ponto de fusão do alumínio que a gente veria isso. Bem, vamos fazer um tratamento disso para mais temperaturas. Fazer a mesma conta. Eu tenho aqui as entalpias de sólido, de quê? De alumínio sólido, de alumínio líquido. O ΔH de solidificação é este menos este, está aqui. Idem, idem, idem. Eu tenho as duas entropias e ΔS de solidificação, está aqui. Agora, a gente pode pegar para 3 temperaturas, 900, 1000. Aqui, 900, o ΔS deu negativo, a 1000 também deu negativo. Vamos pegar esses valores e vamos calcular o ΔS do sistema como um todo. Quanto que é o ΔS do B? É menos ΔH do A, tá certo? Sobre a temperatura. Então, ΔS do B, ΔS do B, ΔS do B. Do A a gente já calculou. Se a gente somar esses dois ΔS, aqui vai dar positivo, aqui embaixo vai dar negativo. E a gente consegue achar uma temperatura na qual essa diferença vai dar zero. Quando isso aqui for zero ou positivo, ou seja, de 933 graus e 45 para baixo, esta transformação pode ocorrer. Ou seja, o alumínio, no estado líquido, abaixo desta temperatura, pode se solidificar. Acima dela, ele não pode se solidificar. Isso está plotado aqui. Entropia do sólido, entropia do líquido. A diferença vai estar aqui. Entalpia do líquido sobre T, para isso ficar na mesma unidade, né? E entalpia do sólido sobre T. Então, isso aqui mostra como a gente obteve estes valores aqui vermelhos que estão extrapolados. A gente não tem esse dado aqui, mas foram obtidos por extrapolação.